Professor de História. Seja muito bem-vindo, Denilson. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite novamente aí para esse bate-papo. Vamos fazer um bate-papo bem legal aí. Tem assunto importante para hoje, né? Exatamente. Dá para adiantar em poucas palavras sobre o que nós vamos falar? Apesar de ser um professor de História e de Sociologia, né, a gente vai trazer aqui uma visão, uma perspectiva dessa área das ciências humanas sobre a questão do meio ambiente. Meio ambiente, olha o que aconteceu hoje, né? Essa chuvarada volumosa, muita chuva em um curto espaço de tempo, olha os alagamentos que deu, né? E olha o que tem acontecido com o Rio Grande do Sul, né? E com fenômenos climáticos, não só no Brasil, né? A gente tem visto um calor fora da curva aí em tantos lugares, tem visto incêndios florestais que são dificílimos de serem apagados em outras regiões do mundo, né? Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, nosso desafio, nosso convite para você ficar conosco aí, que tem papo bom, tem coisa boa aí para o programa de hoje, viu? 21 horas e 15 agora. Quero te convidar, você que gosta da história de Sapucaia do Sul, para você ser um amigo do Museu de Sapucaia, viu? O Museu de Sapucaia que está aí com todo o gás, né? Trabalhando com suas dificuldades, suas limitações, mas trabalhando para levar adiante a nossa história, para levar adiante a nossa cultura, viu? Se você gosta de cultura, participe da Associação dos Amigos do Museu e venha fazer parte com a gente num trabalho maravilhoso aí na preservação da nossa história, viu? Há muito a fazer realmente. Como é que faz? Entre em contato aí com o Gervásio Santana no WhatsApp 51998929848, que a gente vai retomar em breve a agenda de reuniões de novo, né? Para a gente poder montar um calendário de ações, para a gente poder de alguma maneira muito proativa poder estar fazendo a nossa parte pela manutenção e pela preservação da nossa história. Também quero te comentar uma notícia que começou hoje, nesta terça-feira, dia 26, uma campanha de castração de animais na ocupação Marielle Franco. Sabe onde fica a ocupação Marielle Franco? Quem sobe a rua Justino Cambuim, a Justino você sabe, né? Quem sobe a Justino Cambuim, passando o cemitério do Morro, né? O cemitério tradicional ali do Morro, logo à frente tem o Recanto dos Jardins e subindo tem, do lado direito, na Lomba da Palmeira, tem a ocupação Marielle. E ali, pelo grande número de animais que diariamente são abandonados naquelas proximidades, a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, quero mandar um abraço aí para o secretário Miguel Sperling, né? Está à frente dessa iniciativa, né, Miguel? Está aí com a grande expectativa de realizar a diminuição da reprodução de animais que se encontram em situação de rua ou ainda pertencentes a famílias de baixa renda, viu? Somente na primeira rua hoje, no trabalho desta terça-feira, abaixo d'água, somente na primeira rua foram cadastrados 17 animais aptos para serem castrados, de um total, calcula-se um total estimado de 300 animais. Olha aí, ponto aí, né, para a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, ponto aí para a administração municipal, né, gestão do prefeito Bomiro Rodrigues, né, Sapucaia do Sul, cidade com olhos no futuro. Mandando um abraço já para a Nilda Figueiró, que está na audiência, né, diz ela já, boa noite, amigo. Obrigado, viu, Nilda, pelo carinho, por estar conosco aí. O seu Altemir Blum também está com a gente, dando uma boa noite aqui na live que nós já estamos transmitindo, viu? Também deixa eu mandar um abraço ao meu amigo Nelson, né? Nelson Silva, aí em Palmitinho, né? Hoje está internado no Hospital do Tenente Portela, né? Precisou aí no final de semana, eu acho, não estava se sentindo muito bem, a família precisou buscar socorro médico e está internado no Hospital do Tenente Portela aí, com dificuldades respiratórias, com dor no corpo, uma pneumonia, acho que forte, né? Que você possa, viu, Nelson, logo se recuperar e possa logo estar de volta aí ao convívio familiar, para você poder tocar aí a sua vida, os seus compromissos, suas atividades, viu? Também te lembrando aqui, vamos falar sobre desafios do tempo e do meio ambiente, né? Antes de qualquer coisa, te fazer um convite para você seguir ajudando as pessoas alagadas lá naquela região do Vale do Taquari, viu? Ainda tem pessoas em dificuldades lá, viu? E o município de Sapucaia do Sul ainda continua arrecadando doações também para os atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari, que foi algo nunca visto naquela região. A Defesa Civil está aí, né, atenta, recebendo doações aí na rua Nilo Peçanha 147, e também pode também levar sua doação na Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, que vai ser encaminhado para o Vale do Taquari. Aquela região ali, né, a gente tem visto nas notícias diariamente
Roca Salles, Mussum, Encantado, uma região que foi realmente muito prejudicada, muito prejudicada aí pelos aguaceiros. E falando em aguaceiro, né, professor Denilson, o que se viu hoje em Sapucaia do Sul, olha que chuvarada, né, esse ciclone que se formou em alto mar, né, jogou seus efeitos para o continente, e nós tivemos aí em Sapucaia do Sul, aí, região, uma chuvarada volumosa como há muito tempo nós não tínhamos, né? Uma chuvarada danada de grande, muita chuva em pouco tempo. A rede pluvial não tem cidade que dê conta, nós falávamos disso mais cedo, né? Daí não importa se você está em Sapucaia, Porto Alegre, São Paulo, Minas Gerais, Nova York, chovendo tanto assim em pouco tempo, a rede pluvial não dá conta, e aí foi o que se viu, né? Os arroios transbordaram, né? Jogaram água para fora. Aí na chegada na Vila Vargas foi complicado, a travessia da BR-116 também foi muito difícil, alagamentos muito grandes naquela região, também problemas com alagamentos aí no Carioca, na Fortuna. Mas tudo isso tem, se a gente puder olhar, né, professor, através da ótica histórica, através da ótica sociológica, olhando as ações e os efeitos das ações do homem no meio ambiente, tudo isso dá para explicar, né? Boa noite, mais uma vez, professor Denilson Seixas, professor de História e de Sociologia, trabalha aqui na nossa escola Rubem Dario, em Sapucaia do Sul, também na escola Santa Helena, em Cachoeirinha, né? Cachoeirinha. Em Cachoeirinha, professor de lá também, e está aqui hoje conosco para nós poder fazer uma análise junto contigo, né? Você que está aí participando com a gente, a dona Elda Perro Gorria também já está aí ligadinha na live, né? Nós vamos fazer uma análise sociológica e histórica das coisas que estão acontecendo aí, para que possam gerar tantos problemas para o ser humano. Mas acho que o próprio homem, de alguma maneira, é responsável por isso, né, professor? Exatamente. Boa noite mais uma vez. Boa noite, então. Exatamente, a ação humana tem grande responsabilidade em tudo que a gente está vendo aí, né? Então, hoje nós tivemos aí uma série de problemas em Sapucaia, principalmente aqui. Então, a gente ficava abismado com as imagens que o pessoal enviava aí pelas redes sociais, né? E coisas não vistas há muito tempo aqui em Sapucaia do Sul. A gente às vezes vê notícias de outras regiões afetadas, né, pela chuva, e hoje Sapucaia e outras regiões próximas aqui também, com chuva de granizo, né, então afetando as casas, o telhado das casas. Então até colegas nossos ali também tiveram esses problemas. E como tu falaste, ali próximo à Vila Vargas, ali, né, no viaduto, ali no arroio José Joaquim, se não me engano, é o nome do arroio, né? Ali transbordou, né, e a chuva intensa, né? Então tudo isso tem a ver com a nossa história. Ao longo de muitos anos aí o ser humano tem atuado aí de forma predatória, né, em relação ao meio ambiente. Então a gente vai conversar bastante então sobre isso. E inicialmente a gente pode ver o seguinte, Gervásio, nós temos a questão dos direitos humanos, que muitas vezes a gente fala, e a gente acha assim, tá, tudo bem, direitos humanos tem a ver com pessoas apenas, vamos colocar o meio ambiente junto. Agora nós temos aquilo que se chama de quarta geração dos direitos humanos, que entra a questão ambiental. Na verdade, na terceira geração dos direitos humanos já entra a questão ambiental, mas essa quarta geração é uma questão mais atual, porque tem muita relação com as gerações futuras. Então a gente precisa preservar o planeta para também pensar nas gerações futuras que virão, e eles têm então esse direito de usufruir da natureza, do meio ambiente, de um planeta saudável, né? Então a gente precisa pensar em nosso dia a dia, nas nossas coisas, no planeta para nós também, mas para as futuras gerações também. Então os direitos humanos já entram na quarta geração, pensando aí nas futuras gerações também, né? Então precisamos preservar o meio ambiente para que eles possam ter um ambiente saudável. Até porque senão não tem sentido, né? Um dia nós vamos embora daqui, mas que planeta, que mundo que a gente quer deixar para quem vem depois de nós? E aí a gente está falando, não estou falando só dos descendentes da gente, pessoa humana,
mas de uma forma geral, direitos humanos, porque humanos somos todos nós, né? É da coletividade humana. O professor está falando de um aspecto sociológico. Que planeta nós queremos deixar para quem vem depois? Será que queremos... A exploração vai de uma maneira tão desenfreada que ninguém vai pensar nisso? Aí eu fico pensando, né? Se a gente pudesse olhar para trás, até desafiei o professor enquanto estava no break aqui, como era bom se a gente pudesse voltar ao passado no tempo que a população era nômade, né? Em que não tinha se agrupado e morar em cidades, e morar em determinadas regiões de uma forma fixa, em que eles, de forma nômade, eles iam para uma determinada região que tinha recursos naturais, hídricos e vegetais, né? E pesca e caça, exploravam ali tanto que podiam, depois iam embora daquela região para outra, a natureza se encarregava de se, de novo, recuperar naquela região, né? Onde eles passaram um tempo, enquanto isso eles exploravam outra e depois mais outra e mais outra, só que nós estamos falando do ano 2023, isso já não é mais possível, né? Hoje a população sociologicamente se instituiu em agrupamentos urbanos, né, em cidades, e o professor vai falar bastante sobre isso também, e aí com esse agrupamento começa, né, essa saga que trouxe coisas boas no avanço do desenvolvimento da humanidade, mas ao mesmo tempo trouxe coisas nem tão boas assim e efeitos para lá de indesejáveis, né? Exato, aquilo que falaste é bem importante, né? Nós temos hoje, claro, conforto material, né? A gente tem ar-condicionado, a gente tem a tecnologia, aqui estamos, né, utilizando essa tecnologia, aumentamos a expectativa de vida, que boa parte da história, a expectativa de vida do ser humano era de 30 a 40 anos, né? E agora a gente pode colocar aí por 75, 80 anos. Então, nós tivemos grandes avanços, coisas positivas em relação à ciência, à medicina, também ao controle da qualidade da água, né? O tratamento da água, para que chegasse uma água saudável, potável para nós. E isso tudo aumentou a expectativa de vida, nós tivemos coisas muito boas, porém, em contrapartida, o que a gente está fazendo com o planeta? Isso, né? Essa é a questão, né? O quê? E aí, então, devido a algumas situações que o ser humano foi exercendo, né? Algumas leituras eu tenho feito, e nós vamos depois, no final, a gente pode falar um pouco sobre essas fontes, né? Então, uma dessas fontes coloca que o ser humano, ele sempre teve a sede de conquista, né? Agora tu falaste ali sobre o período lá do nomadismo, da pré-história, né? O ser humano sempre teve essa sede, né, de conquista, de algo a mais, devido a essa necessidade de sobrevivência, claro, né? Só que ao longo da história, essa sede de conquista, ela foi feita de forma não equilibrada. A conquista material prevaleceu sobre a conquista espiritual, o cuidado com o planeta, o cuidado com as relações, o cuidado com os outros seres vivos. Isso faltou um pouco, esse equilíbrio. Então, os autores, eu estou citando aqui agora um autor chamado Leonardo Boff, né? Ele trabalha então num livro chamado A Ética, e o livro que até eu trouxe aqui, que se chama Ética e Moral, a Busca de Fundamentos. Nesse livro, então, ele fala justamente isso, que a sede de conquista material acabou, então, prevalecendo e faltou o cuidado, faltou uma ética, o lado espiritual, né, um lado mais humano da coisa, né? Então, essa falta de equilíbrio, essa quebra nesse equilíbrio, prevaleceu então esta utilização de recursos naturais de uma forma ilimitada, inclusive, né? Então, por exemplo, hoje nós temos uma sociedade extremamente consumista e os produtos são descartáveis, né? Hoje tu compra um brinquedo para uma criança, ao sair da loja, o brinquedo, se tu vai testar, às vezes já quebra na saída ali, né? E antigamente nós tínhamos um tipo de uso dos produtos que duravam mais, né? Se a gente for conversar com os nossos pais, nossos avós, os brinquedos duravam mais, os eletrodomésticos duravam mais,
né? E hoje nós temos essa característica, né, de fazer alguns produtos não duráveis e a gente acaba então consumindo isso e isso vai impactar no planeta, né? No meio ambiente. Se fosse olhar só pela ótica da economia, tudo bem, vai movimentar a engrenagem econômica, né? Porque é mais consumo, dura menos, tem que comprar mais, se dura menos, estraga mais, tem que estar mandando na manutenção, tem que estar ajeitando isso e aquilo, mas isso pela ótica só a ótica econômica. Só que a vida humana não gira só em torno da esfera econômica, né? Tem outras coisas. Eu até queria pautar uma coisa, o professor falou antes de primeira geração, segunda geração, terceira e quarta geração dos direitos humanos, né? E a gente tem visto, professor, certamente a gente vai poder falar um pouquinho também hoje, a legislação ambiental brasileira tem evoluído muito e eu acho que de alguma maneira está contribuindo para que essa quarta geração, que começa a pensar não só pensar, mas começa a criar mecanismos estruturais para que se possa deixar o meio ambiente melhor para as próximas gerações. A gente tem visto que essa quarta onda, ela está, de alguma maneira, eu acho que está amparada também na legislação ambiental, porque inclusive para as empresas, médias e grandes empresas, elas já estão sendo hoje forçadas por conta de legislação ambiental a ter ações propositivas e responsivas ligadas ao meio ambiente, não é assim? Exatamente. Além disso, Gervásio, eu queria trazer para ti aqui e para o público que está nos assistindo e nos ouvindo, que existe um documento que a ONU aprovou, está relacionado então com a questão dos direitos, né? Que é a chamada Carta da Terra. A Carta da Terra, ela foi criada, que é um conjunto de princípios onde os países podem ter um norte, né? O que eu devo fazer para preservar o planeta? Então ali tem uma série de princípios. Por exemplo, respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade, cuidar da comunidade de vida com compreensão, compaixão e amor, construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. Então tem muito mais aqui, né? A Carta da Terra é bem extensa e isso talvez muitas pessoas não saibam que existe esse documento, né? Então, assim como nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos a Carta da Terra, que trabalha mais a questão relacionadas ao meio ambiente. Então tem todo um conjunto de princípios a seguir, que é um norte, então, que a gente pode usar, todas as pessoas podem ler essa Carta da Terra, para que possamos ter, então, práticas sustentáveis. Feitas por todas, cuidadas por todos. Por todos, exatamente. Então é um documento bem importante e talvez, né, algumas pessoas não tivessem conhecimento disso, né? Então trago aqui para quem puder, né, pesquisar a respeito e conhecer mais sobre esse documento, que é muito importante. Inclusive esse autor que eu citei, o Leonardo Boff, ele foi um dos autores que redigiu ali a Carta da Terra. Então é um documento bem importante. Sabe que até tá a dica do professor Denilson Seixas, ó, a gente gasta tanto tempo com o celular olhando tantas coisas, rede social, não estou dizendo que não possa, tá, gente? Claro que pode, mas tira um tempinho aí, abre a tua rede social, abre a internet, abre o aplicativo do navegador, digita lá Carta da Terra, pesquisa lá no seu buscador, abre e dá uma lida nela. E eu queria até lembrar uma coisa, em 1992 eu tinha 22 anos. Teve um grande movimento planetário que se reuniu no Brasil, no Rio de Janeiro, a Eco 92. Foi algo estrondoso para a época. Se pautou todas essas questões de meio ambiente que se fala hoje ainda, né? Mas começou-se uma grande discussão a partir da Eco 92. Eu me lembro que na época eu tinha assinatura da revista Super Interessante e também da revista Os Caminhos da Terra. E justamente isso foi pauta de todos os meios de comunicação, não só dessas duas revistas que deram amplo destaque antes, durante e depois repercutindo ao que aconteceu depois nas edições a posteriori. E eu me lembro que quando a gente falava de Eco 92 se criou uma onda verde muito interessante, mas olhando hoje para trás a gente vê que muito daquilo ficou no terreno das ideias. Que bonito é, né, abraçar a causa do meio ambiente, que bonito é
falar do meio ambiente, que bonito é posar de ambientalista, mas ficou muito, é uma crítica e uma autocrítica que eu faço, ficou muito no terreno das ideias. Eu posso falar porque a gente tem acompanhado a movimentação. E com o avanço da legislação e com tudo isso que está se vendo agora, a gente vê que efetivamente está se conseguindo, a partir da Carta da Terra também, está se conseguindo dar avanços significativos e importantes, né? Uma coisa também que eu gostaria de trazer aqui, que é bem importante a gente perceber, que nós hoje vivemos num momento de transição. Então, ao longo da história da humanidade, nós passamos por vários momentos de ruptura, onde tivemos, vamos citar por exemplo, não quero ser catastrófico, mas vamos dar um exemplo, a extinção dos dinossauros. Aquilo foi um momento de transição do planeta. Mudou tudo, né? Mudou tudo, né? E segundo os especialistas, né, não sou eu que estou dizendo, mas através dessas fontes que eu trago, então, o século XXI está nesse momento, vivenciando esse momento de transição, então, e aí nós precisamos tomar uma decisão. Nós, como população, como pessoas que trabalham, né, no seu dia a dia, cada um com a sua profissão, com a sua atuação, nós precisamos tomar uma decisão para que possamos, então, ter uma vida sustentável para todos. E quando a gente fala todos, não é só o ser humano. Todos envolve a comunidade de vida do planeta inteiro. Florestas, animais, né? Então a fauna, a flora, os rios, o ar, né? Tudo precisa ter este cuidado, né? Então esse momento de transição, a gente precisa saber que estamos, para que a gente possa ter essa noção e agir, então, em cima disso. E essa tecnologia que nós temos hoje, nós precisamos utilizá-la para o bem. Então hoje nós utilizamos aí energia solar, energia eólica, né, combustível, biocombustível também. Então aqueles combustíveis fósseis, a gente tem que aos poucos eliminar um pouco esse uso, né, ou utilizar pelo menos de forma responsável, porque eles são finitos, é algo que um dia vai acabar, né? E agora, utilizando essas energias renováveis, a gente vai ter uma sociedade melhor, um planeta melhor, né? Fazer reciclagem no nosso dia a dia, cuidar para não gastar muita água no banho, ao escovar os dentes, né? Coisas pequenas também já ajudam, né? Não deixar a luz acesa num ambiente onde não tem ninguém, né? Então, cada um na sua responsabilidade em relação a todos, a gente pode contribuir para uma vida melhor nesse planeta. Ainda que sejam aparentemente pequenas tarefas, pequenos gestos, né? Pequenos gestos, pequenas ações, mas cada um fazendo o papel lá da formiguinha, né? A gente pode ter um movimento maior, vamos dizer assim, para que todos possam ter, então, um planeta melhor. Deixa eu mandar abraços aqui, ó. Rubens Lemes também está na audiência, diz ele: boa noite, amigo, um ótimo programa, um abraço. E a dona Elda, que eu falei agora há pouco, também deixou mensagem, diz ela: boa noite, Gervásio, ótimo programa. Deixa eu mandar um abraço também para ela, né? Marília Fogaça está na audiência, hoje ficou em casa, né? Está aqui também assistindo, já compartilhou, né? Já está também deixando o seu curtir aqui o programa, ó. Beijo, daqui um pouco estarei em casa, aí depois das 22h20, por aí já devo estar em casa. Também está conosco aqui, deixa eu ver quem mais, a dona Lídia Santana, aqui, companheira de meu pai, também está aqui junto, né, com a gente, acompanhando o programa. Helenilton Fernandes, né, Helenilton também conosco, obrigado Helenilton pela audiência, um grande abraço a você. Também a audiência importante do Márcio Alexandre Galdino. Ô Márcio, ó, obrigado pela audiência, a hora que der, vamos se encontrar para bater um papo, viu? Também Rose Barbosa conosco aqui, ó, participando aqui, coisa boa, ó, Rose Barbosa também com a gente aqui na escuta do programa Confraria. Meio ambiente, olha que coisa, né? Um assunto tão importante que depende das nossas vidas. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente também pode falar junto de efeitos climáticos. E a gente sabe que a ação predatória do homem, e hoje está em evidência falar da Amazônia,
e de quanto que tem sido desmatada a Amazônia e a região, né, do norte do Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem visto que o desmatamento também graça por outras paragens, outros lugares, né? E a gente poderia afirmar que o efeito prático disso é significativamente a alteração climática, né? Um dos efeitos práticos disso, porque a natureza se sente prejudicada e vai cobrar o preço por isso, né? A ocupação irregular de tantas áreas que antes poderiam ser banhados, antes poderiam ser charcos, que ajudam como esponja a segurar uma temporada de chuvarada, ajuda a segurar a água para não causar estrago. Hoje, com tudo construído com moradias, hoje essas águas descem direto, e é o que se viu hoje em Sapucaí do Sul, né? E tem se visto no estado do Rio Grande do Sul os efeitos catastróficos aí dados de alagamentos e de enchentes. Realmente complicado, né? Mas tem solução? Temos solução, sim, mas antes da solução eu gostaria de comentar sobre, que nem tu falaste, né? Sobre a questão do planeta. O planeta é um organismo vivo, assim como o nosso corpo ele sente, né? Por exemplo, tá com frio, às vezes a gente pega um vento, já fica com gripe, a gente sente, né? As intempéries, às vezes, a gente fica com febre. O planeta também tem o seu impacto, né? Então, devido à ação humana, e isso tem grande parte da era moderna. A partir da era moderna, com a chegada da ciência, a ciência se desenvolvendo de uma forma bem significativa, o sistema econômico que a gente utiliza hoje, que é o sistema capitalista, também chegou na Idade Moderna, né, que tem como base o lucro, né. Tudo isso teve consequências e que a gente sofre ainda hoje. Como isso, tá, Gervásio? Vamos conversar aqui com o pessoal. Olha só a mudança que o ser humano teve nas suas ações. Tinha uma teoria que a sociedade utilizava, que identificava que a Terra era o centro do universo, que é a teoria chamada de geocentrismo. E aí então Nicolau Copérnico ele veio com uma outra teoria, dizendo que não, a Terra não é o centro do universo, e sim o Sol. Aí a teoria do heliocentrismo. Com essa mudança de visão, de perspectiva, então, a Terra, que era uma importância muito grande, estava no centro, né? A Terra é o centro, é a criação de Deus. E agora a Terra, conforme a visão científica, ela foi deslocada, sai do centro e ela perde a sua importância. Aí vem um pouco já da ação humana. Olha, a Terra é um simples planeta como outro, perdeu a sua importância, então vamos agir sobre ela. Então, inclusive, tem a ciência depois chegando com mais intensidade ali, o Nicolau Copérnico, o Galileu, Johannes Kepler, o Isaac Newton. Eles começaram a tratar a Terra e a natureza com leis mecânicas. Então, se a gente for buscar na história, lá na pré-história, lá na antiguidade, como é que o planeta era visto? Tudo tinha ali a questão das divindades, né? Então, o rio tem a ver com a divindade, a montanha tem a ver com a divindade, as florestas têm a ver com a divindade. E agora, na Idade Moderna, com a chegada da ciência e as leis mecânicas, o planeta Terra é visto como um lugar desligado dessas divindades e vista como um elemento mecânico prestes a ser explorado. Então, olha só essa visão, como é importante para a gente compreender as ações humanas. Se antes havia um certo respeito em relação à natureza, porque ali está presente a divindade, agora na modernidade, com a chegada da ciência, ela é vista como matéria morta. Então, o planeta, que antes era uma mãe, né, que nutre os seus filhos, agora é vista como uma máquina, a partir dessas leis mecânicas. E aí o ser humano começa a agir de forma diferente
do que daquele período, né, lá da antiguidade ou da pré-história, como a gente falou. E isso então deu margem para que o ser humano retirasse recursos de forma ilimitada, como se o planeta Terra fosse um baú de recursos que nunca tivesse fim. Exatamente essa visão moderna que teve esta consequência que a gente vê hoje, né? Então, essa visão moderna, ela teve uma ampliação desta visão no século XVIII, com um movimento iluminista, que ali diz o seguinte, a razão é o único ambiente que está a verdade, né? A espiritualidade já não é tão vista como algo positivo, vamos dizer assim. René Descartes já dizia, cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Penso, logo existo, exatamente. Então é uma mudança de perspectiva, de visão sobre o planeta. E, consequentemente, um modo de agir sobre o planeta. E depois, então, com a segunda Revolução Industrial, que é o século XIX, aí houve uma retirada metódica de matéria-prima para suprir as necessidades das indústrias. Então, as indústrias que estavam em curso ali na Europa, né, na França, Alemanha, Itália, também fora da Europa, nos Estados Unidos e o Japão também, começaram a se industrializar, e ali então precisamos de matéria-prima para suprir as necessidades das indústrias. Então, petróleo, carvão mineral, a borracha, metais também, né, que vêm da natureza. Então, houve uma retirada metódica e intensa da natureza a partir dali. E isso então teve consequências muito negativas, com a poluição do solo, a partir das indústrias também, que poluíram os rios, poluíram o ar também, né? Então, essas consequências, né, desse tipo de sociedade que a gente foi formando, e o que essas empresas, o que esses países buscavam? Enriquecer, né? É a busca ilimitada pelo lucro. E isso então foi algo que esse tipo de sociedade que a gente criou a partir da modernidade, ela está se tornando inviável, né, neste momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivenciando isso no nosso dia a dia, aos nossos olhos, pertinho da gente aqui, né? Esses impactos no clima, essas mudanças do clima, a gente está tendo isso bem próximo de nós. Isso é algo absolutamente que nós precisamos, nós todos, ter um olhar diferenciado. Você falou antes do planeta Terra, né? Que é o planeta onde a gente mora. Alguns ambientalistas antigamente chamavam de Gaia, né? Uma nominação mais antiga. Até lembrando aqui o grande trabalho de José Lutzenberger, foi um grande naturalista, um grande ambientalista. Também quero lembrar dois sapucaenses aqui que muito trabalharam pela causa do ambiente, que é o Ion Trindade e o Odi Silva, o ambientalista Odi Silva, também trabalharam muito. E a gente sabe que por que se trabalha pelo meio ambiente? Porque quando a gente consegue entender como o planeta funciona, a gente percebe que o planeta ele é composto de uma forma muito simples de 75% de água e 25% de massa, né? E se nós olharmos o corpo humano, a ciência já comprovou que os percentuais são rigorosamente os mesmos, linearmente os mesmos. O corpo humano também tem 75% de líquidos e 25% de massa corporal, de massa óssea. Então nós somos o planeta, não é o planeta fora de nós. Nós somos o planeta, nós somos integrantes do planeta, e por isso temos um dever muito grande de cada um de nós, ainda que com pequenos gestos e com pequenas ações, como disse o professor, que a gente possa fazer a nossa parte. Mandar um abraço aqui, já passando a bola para o professor em seguida. Marcelo de São Leopoldo está na audiência, diz boa noite a todos, meu amigo Gervásio, parabenizando pelo ótimo programa e aproveitando aqui para desejar um feliz aniversário para minha esposa Giza, que está completando hoje mais uma primavera. Parabéns, Giza, hein? Parabéns pelo aniversário. De manhã já falamos cedinho, né, na primeira hora, já mandei meu abraço também, mas vou aproveitar para mandar aqui pelas ondas do rádio, viu? Muita saúde, muita paz, muito amor no coração, tá? Parabéns aí, obrigado pela audiência em São Leopoldo.
É questão complexa, né? O meio ambiente, quando a gente se entende como sendo nós também o próprio planeta, eu acho que fica mais fácil de dar essa virada de chave para nós fazermos essa parte, né? Isso é muito importante, essa tua fala, porque é exatamente aí que eu ia falar, que esta visão moderna que teve a partir, né, desta industrialização, do iluminismo ali, o ser humano acabou se separando da natureza, se sentindo superior aos outros elementos da natureza. Então ele se sente à parte, algo como um ser especial e que pode, por isso, então, dominar a natureza e retirar seus recursos de forma ilimitada. Então, esta tua visão é bem importante, porque a gente tem que se ver como natureza também. Nós somos o planeta. E a partir dessa visão, a gente vai começar a respeitar mais o meio ambiente, a gente vai começar a respeitar mais o outro, respeitar mais as outras formas de vida também. Então, essa tua visão que tu vem mostrando aqui agora é muito importante. Nós não podemos nos ver separado do meio ambiente. Nós somos meio ambiente também, né? A gente faz parte do meio ambiente. Sabe que eu li uma frase na praia, se não me engano foi uma frase escrita no muro de Tramandaí. Não vou, se alguém viu essa frase depois me corrija, mas acho que foi em Tramandaí, que dizia assim: nós não precisamos cuidar só do meio ambiente, nós precisamos cuidar do ambiente inteiro. Olha a diferença, a gente fala meio ambiente, porque tem uma relação com o meio onde a gente vive, né? Mas a frase faz pensar porque nós não precisamos cuidar apenas do meio ambiente, mas nós temos o dever e o compromisso de cuidar do ambiente inteiro, né? Exatamente. E aí, trazendo mais alguns pensadores da era moderna, e olha como eles trataram essa questão. Por exemplo, Francis Bacon, para ele, a verdade científica é liberada de valores. Isso deu margem para que alguns cientistas da era moderna pudessem retirar recursos e usufruir da natureza de forma ilimitada, sem se preocupar com valores. Ou seja, a ciência é mais importante, claro, a gente sabe que a ciência lá é importante, traz coisas muitos benefícios, como a gente já falou, expectativa de vida, a medicina avançou muito, mas o que a gente quer mostrar é que autores da era moderna viram a ciência como algo livre de valores, não se preocupando com a ética. E hoje nós temos, né, nós não podemos pegar um ser vivo aqui, um animal, e fazer um experimento de qualquer jeito com ele, né? Então precisa de uma ética, de um cuidado, de valores. Já é crime, né? De uma legislação, exatamente. Então, na era moderna, alguns especialistas, alguns pensadores tinham esta visão de que a ciência era liberada de valores, então eu posso usar o meio ambiente do jeito que eu quiser, né? E aí foi um erro, então, desta perspectiva, né? Para Boyle, as ciências devem ser usadas como um método de controle e dominação. Tá? Para John Locke, uma terra não usada era uma terra inculta. Então, para ele, os povos nativos não eram os verdadeiros proprietários das terras que habitavam, porque eles nunca as tinham, entre aspas, melhorado, né? Então, também uma visão de desrespeito com os grupos tradicionais, os povos nativos, que são muito importantes para a preservação do meio ambiente. Onde eles vivem, o lugar está preservado, né? Então a gente precisa ter essa visão de que os povos tradicionais, os ribeirinhos, os remanescentes de quilombolas, né, e os indígenas, eles precisam ser respeitados pela sua própria condição de vida, suas tradições, mas também porque o lugar onde eles vivem é um lugar onde eles ajudam a preservar a natureza. Isso é importantíssimo, né? Ter essa consciência, olha, realmente poder trabalhar com a questão da axiologia, que são os valores, né? Aonde precisa ter, porque a ciência não pode estar isenta de valores, não tem como. Se pensou isso uma certa época, mas olha a consequência, olha o buraco
onde a gente está enfiado hoje, né? Exatamente. Então, hoje, claro, nós avançamos, como tu falaste ali, em termos de legislação, e o Brasil tem uma legislação bem avançada, assim, em termos de meio ambiente, né? Claro que precisamos colocar em prática, né? Também a legislação às vezes muito fica na teoria, né? Sim. Mas a gente precisa então colocá-la em prática para que a gente possa então ter esse planeta saudável, né? Mas como tu pediu ali para eu falar sobre a questão de será que tem jeito isso? Né? Isso. E já 21h54, já vamos encaminhando uma reflexão que acho que é a parte mais importante da nossa fala, é justamente isso. Será que tem jeito? Eu quero achar que tem, né, professor? Tem jeito, sim. Nós temos tecnologia, nós temos inteligência, né? A sociedade, o planeta tem, né, esse recurso cultural, científico, nós temos que usar isso para a preservação do planeta. Então eu deixo aqui uma mensagem final, que é o seguinte: qual deve ser o nosso sonho? Olha, falamos em sonho semana passada, hein? Qual deve ser o nosso sonho quando a gente tem essa perspectiva de que somos integrantes do planeta Terra? Qual é, professor? O sonho da inclusão, da integração de todas as etnias, culturas, tradições, uma nova aliança dos humanos com os demais seres vivos da natureza, entendendo-os como verdadeiramente irmãos e irmãs, na imensa cadeia da vida. O sonho de um cuidado de uns com os outros, de coexistência pacífica, seguindo as diretrizes da Carta da Terra, para a preservação da grande comunidade de vida, da qual nós fazemos parte. Olha só, olha que grande desafio aí. E aí a gente percebe que o Gervásio é importante, o professor Denilson Seixas é importante, você que está nos ouvindo pelo 87.9 é importante, ou que está nos assistindo aí pela live, ou que vai assistir a posteriori, que nós temos um grande número de parceiros que acompanham o programa Confraria, que às vezes tem compromisso na terça-feira à noite e aí pedem para a gente, deixa gravado que eu quero assistir depois. Nosso papel é muito importante. E quando a gente compreende aquilo que foi falado aqui, que nós somos parte, nós fazemos parte disso, a gente percebe que todos nós podemos fazer algo. Desde lá em casa, começa com a separação do lixo. Separa o lixo que pode ser reciclado, separa o lixo do orgânico, dá uma classificada nisso, ajuda a encaminhar para que a gente gradativamente possa ir buscando menos a extração dos recursos naturais na natureza e possa ir reaproveitando aquilo que já está ao nosso dispor, né? A reciclagem é uma das questões que também pode ser trabalhada. Né? Exatamente. E Sapucaia tem, né, o caminhão ali que passa recolhendo o material reciclado e tal, né? Isso. Então é importante a gente ter as nossas ações particulares em cada residência, né? E trabalhando com a educação das crianças para que elas então tenham uma visão já diferente, né? Do cuidado, então. Coisa boa. 21h57, tive a grande alegria, de falar aqui com o professor Denilson Seixas. Muito obrigado. Essa reunião, essa pauta, esse assunto, esse debate de hoje, ele foi preparado de hoje para hoje. Eu quero agradecer ao professor Denilson pela disponibilidade de ter atendido ao nosso apelo, por essas questões ambientais, de enchentes, de alagamentos, de mudanças climáticas, de ciclones que estão se formando aí, tantas coisas que a gente tem visto, né? A gente se preocupou em trazer o professor Denilson para nos dar essa visão histórica e sociológica de como é essa ocupação humana e dos efeitos que tem gerado no planeta Terra. E com muita propriedade trouxe aí um apanhado histórico com a visão de diversos pensadores, mas sobretudo, né, com a visão do professor Denilson Seixas, da forma como ele também vê a possibilidade de muito mais do que um sonho que nós possamos juntos, professor Denilson, muito mais do que um sonho isolado, que esse sonho possa ser conjunto, porque um sonho que se sonha junto, o senhor sabe, né, tem muito mais chance de virar realidade, que cada um de nós possa fazer a nossa parte nesse grande desafio que é ajudar a preservar o nosso planeta Terra. Professor, muito obrigado por ter vindo ao programa Confraria. Até a próxima.
Até a próxima. Fechando o programa, a gente vai voltar na próxima terça-feira para mais um programa Confraria, viu? Nosso muito obrigado a você por estar conosco aqui todas as terças-feiras. Próxima terça tem convidados especiais, tem música, tem bate-papo, tem irreverência. A gente se encontra logo mais. Um abraço, até já, Deus conosco.